módulo do curso Culto Infantil. Vamos então definir o que é o culto infantil. Mas antes de a gente definir, vamos dizer o que não é. O que não é o culto infantil? O culto infantil não é escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical é o momento onde a gente reúne as crianças para ensinar a palavra de Deus. Ela funciona mais como um ritmo de escola, as crianças são divididas por faixa etária, você tem uma programação específica, totalmente diferenciada, onde o enfoque é a criança aprender as narrativas das histórias bíblicas e aprender sobre a palavra de Deus. O culto infantil não é cultinho, sabe? Cultinho dá a ideia de ser uma coisa pequena, uma coisa, sem importância. Por mais que a gente fale às vezes com carinho, é interessante que você fale culto, ou culto infantil, culto das crianças, enfim, mas não cultinho. O culto infantil não é a salinha das crianças. Já viu quantas pessoas falam assim? Vamos lá para a salinha das crianças, vamos para a salinha das crianças. Vamos tratar o culto infantil como culto infantil? Que tal? O culto infantil não é sala de jogos. Culto infantil não é sala de TV ou cinema. Então, aquele vídeo, aquele filme legal que você pensa em fazer com as crianças, que tal se você programar uma sessão de cineminha, um programa diferenciado, fora do culto infantil? Aí sim, vai ser show de bola. O culto infantil não é playground, então nada de você ficar programando brinquedos, brincadeiras para esse momento, porque não é o momento apropriado para isso. O culto infantil não é hotelzinho kids, isso aí, não é um lugar, um espaço para você acolher as crianças, ficar com as crianças enquanto os pais estão no culto. Não, o culto infantil não é isso também não, tá bom? O culto infantil não é espaço de diversão e lazer. Veja bem, a criança, ela precisa ter prazer, sentir prazer no culto infantil, mas não significa que tem que ser algo divertido, algo de lazer. É importante que o trabalho de diversão e lazer aconteça dentro do Ministério Infantil, mas em um outro momento, um momento mais apropriado para isso, não é no culto infantil, ok? O culto infantil não é recreação infantil e o culto infantil não é depósito de crianças. Ah, gente, isso não é, tá ok? O que é o culto infantil, afinal? O culto infantil nada mais é do que o culto de adoração a Deus, realizado pelas crianças, com formato e linguagem apropriado às mesmas. A criança, ela não é um ser que virá a ser, ela já é. A criança não é a igreja do futuro, ela é a igreja do presente. Ela não é alguém que irá pecar um dia. A criança, ela é pecadora, ela nasceu no pecado. No livro de Romanos 3:23 está escrito o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aqui a Bíblia fala claramente, todos pecaram, isso também inclui a criança. A criança, ela precisa entender a mensagem salvífica. Ela precisa entender que ela é pecadora, ela precisa crer e receber a Cristo. No livro de João, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12, está escrito o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A criança, ela tem capacidade de crer. A partir do momento que ela crê, ela tem condição de receber, e a partir desse momento ela é chamada filho de Deus. A criança, ela não é uma futura adoradora, ela é uma adoradora em potencial. Vamos ler lá juntos em Mateus, capítulo 21, versículo 16. Está escrito o seguinte: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes.
da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Olha que coisa linda! Olha de novo, da boca dos pequeninos e crianças de peito, tirastes o perfeito louvor. Então, gente, não é só uma criança grande, é uma criança pequena, uma criança de peito, né? Então, ela é uma adoradora. A gente precisa ter essa consciência fundamental que a criança, ela é pecadora, que a criança ela pode crer, que a criança é adoradora. Portanto, ela faz parte da igreja de hoje, sim, e ela precisa se congregar. A proposta do culto infantil, ela surge como uma necessidade da criança se sentir parte da igreja, dela se sentir parte do corpo de Cristo, não de uma forma isolada, como se fosse uma igreja dentro da igreja, sabe? Ou uma igrejinha, mas de uma forma complementar, já que as mesmas verdades pregadas no templo, na igreja, numa linguagem para adulto, né, elas deverão ser pregadas para as crianças, no entanto, numa linguagem apropriada à sua idade, à sua compreensão. Logicamente, há o tempo de concentração, porque o tempo de concentração da criança é curto e varia de acordo com a idade. Então, quando você faz as divisões, né, em classes, você consegue trabalhar bem isso, e então a criança ela pode efetivamente participar mais e entender de fato aquele ensino, porque a palavra de Deus ele é simples. Muitos adultos no próprio culto dos adultos não conseguem entender por conta do vocabulário, muitas vezes difícil. O que dirá as crianças pequenas, né? Elas não têm esse vocabulário, então elas precisam, é fundamental que a gente possa ter essa pregação apropriada do seu linguajar. Então, gente, existem alguns questionamentos sobre as terminologias do culto realizado com as crianças, né? Porém, independentemente da terminologia utilizada, o culto infantil, ele deve ser sempre o ato de louvar e adorar a Deus, tá? Pregar o evangelho, fundamental, e ajudar que as crianças possam crescer como crianças que louvam e engrandecem ao Deus Criador. Então, o culto infantil, ele significa culto apropriado à criança. Infantil não quer dizer que é uma coisa bobinha, que é uma coisa pequena, tá? Mas sim é uma coisa apropriada à criança, é um culto para as crianças. Tem algumas igrejas que preferem falar culto das crianças. O que seria o culto das crianças? É o culto realizado pelas crianças. Outras igrejas preferem usar culto com as crianças. É o culto realizado com as crianças. Enfim, independentemente da terminologia que você utilizar, o importante é que o culto infantil ele realize o seu propósito. Pregar o evangelho, ensinar as crianças, num determinado momento ela possa se batizar, né? E que a criança ela possa ser adoradora, né? Desenvolver os seus dons, os seus talentos. Então, desde então, participando ativamente do culto. Então, assim como no culto dos adultos tem momentos de louvor, de adoração, de testemunho, no culto das crianças vai ter tudo isso, tá? Gente, existe uma tendência a utilizar a expressão cultinho, ou salinha das crianças, que eu falei lá atrás, que o culto infantil não é cultinho, não é salinha das crianças. Apesar desse termo, ele ser carinhoso, ser bonitinho, né? A gente fala, vamos pro cultinho, vamos pro salinho das crianças. Apesar de ser uma coisa bonitinha, não é apropriado, tá? Pois ele dá a ideia de ser um culto menor e aí, consequentemente, algo inferior. Então, é interessante que você possa procurar utilizar esses termos como culto infantil, culto das crianças, tá ok? Então, o culto infantil, como eu falei, ele tem uma proposta completamente diferente da escola dominical, tá? E ele precisa ter um programa bem estruturado, você precisa se preparar. Não é interessante que só você fale, que você cante, que você testemunhe, que você memorize, que você pregue. É interessante que a criança ela possa também participar ativamente, né? Desde então ela se sentir parte desse corpo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.